Galera, tudo em paz com vocês? Bem, gente, tô trazendo mais um vídeo aqui pro canal. E hoje eu quero estar mostrando, aliás, falando para vocês quais as dificuldades para você estar produzindo coentro aí no período do inverno, tá? Muitas pessoas sabem que o período do inverno é um período complicado para estar produzindo hortaliças, principalmente as folhosas, principalmente aqui na nossa região o coentro, tá? E aí eu quero estar falando por que que isso acontece, beleza? E quero estar aproveitando para dar algumas dicas para te ajudar aí, se você quiser tentar esse cultivo, beleza? O ano todo, tá bom? Acompanhe o vídeo até o final para não perder nenhum detalhe importante que a gente possa estar falando por aqui, beleza? Gente, aqui ó, estamos com um canteirinho de coentro e aqui ó, ele tá quase todo perdido, podemos dizer assim. Olha isso aqui, gente, ó. Isso aqui são resultados de doenças fúngicas e bactérias. Isso ocorre muito aqui, gente. Esse gatinho sempre quer estar fazendo parceria para a gente. Isso acontece muito devido ao período, tá? A gente aqui está no auge do inverno agora. E isso complica bastante, porque ocasiona na atração de muitas doenças para o coentro, beleza? E os principais fatores dessas doenças são o que? Uma irrigação descontrolada, porque devido às chuvas, gente, você não consegue ter um controle. Devido ao seu cultivo a céu aberto, você não consegue ter um controle de irrigação, né? Você não consegue empatar de chover, beleza? E outro detalhe é a incidência da falta de sol, tá? Pega aqueles dias muito nublados e aí o que que acontece? A planta ela não cresce, o canteiro fica encharcado, passa a noite ali com ele encharcado e é um prato cheio, gente, para fungos e bactérias, tá? Porque assim, quando se vai fazer a irrigação da verdura, no caso do coentro, da cebolinha, dos alfaces, o ideal é que você faça aquela irrigação o máximo mais cedo possível. Por quê? Já para não deixar os canteiros muito molhados e dormir com alta umidade, para que as doenças fúngicas e as bactérias não venham aparecer. Mas quando é no inverno, que a gente, como eu falei no início do vídeo, a gente não consegue controlar a água que é colocada no nosso canteiro devido às chuvas, isso aqui acontece, beleza, gente? Aqui ó, não tem como colher nada aqui, ó. Isso aqui tá todo doente. A gente já tá fazendo teste de alguns produtos, beleza? Aqui, para quem não sabe, o nosso cultivo é orgânico, tá? Então assim, a gente não pode nem vai estar utilizando produtos químicos, beleza? Para quem tem um cultivo convencional, gente, tem muitos fungicidas que controlam essa doença aqui. Isso aqui é uma das principais doenças aqui, é a murchadeira, tá? Que ela dá na planta, ela dá no coentro e aí ela seca a partezinha lá do caule embaixo e aí ele não consegue ir para frente e aí a perda é totalmente significativa, entendeu? Aqui dificilmente a gente vai conseguir colher alguma coisa. Então a gente já falou desses detalhes e aí eu quero estar aproveitando para passar algumas dicas para você que quer tentar cultivar nessa época. A gente aqui não para, beleza? Mesmo com essas perdas, todos os anos a gente tem perdas. A gente procura alguns macetes, está melhorando os nossos cultivos, mas como o cultivo é a céu aberto e o nosso cultivo também é orgânico, gente, acaba complicando um pouquinho mais, beleza? Porque como eu falei, se aqui fosse um cultivo convencional, seria mais fácil controlar essas doenças. Mas como a gente cultiva orgânico aqui, e a gente nem tem interesse muito nessa agricultura convencional, a gente tem que se adaptar a esse clima e procurar alguns macetes para não estar tendo total perdas. Porque a gente também tem comércio que a gente precisa estar entregando essas verduras. Às vezes a gente planta, às vezes não, toda semana a gente planta, então a gente
às vezes acaba perdendo um canteiro, mas consegue colher um e outro ali para estar mantendo as verduras para os nossos clientes, beleza? Mas aí o que é que vocês vão estar fazendo para estar tentando produzir uma verdura nesse período que é tão complicado? Antes de estar passando essas dicas, muitas pessoas, gente, param de plantar, porque as perdas chegam aí a quase 50%. Então quer dizer, se você planta aí um canteiro de 10 metros, um exemplo, isso são exemplos, tá, gente? Vai ter canteiro de você perder aí 50%, 5 metros de canteiro serão perdidos. Então assim, você precisa ter um bom controle para você não parar, beleza? Mas a gente aqui, a gente sempre tenta procurar conhecimento, buscar uns macetes diferentes para tentar não parar os nossos plantios. E um dos principais detalhes, gente, é o espaçamento entre linhas, beleza? Aqui a gente ainda plantou perto. A gente não vinha tendo muitos problemas com essas doenças, tá? A gente deu uma arriscada, beleza? A gente achou que ela estava bem controlada aqui. Aí a gente ainda acabou plantando perto. Então assim, isso aqui foi um erro meu. O ideal é que vocês aumentem o espaço entre linhas, beleza? Por quê? Vai entrar mais ventilação aqui, vai impedir que as plantas fiquem muito sufocadas, e isso acaba atraindo mais doenças. Outro detalhe, gente, bem importante, por exemplo, você plantou, está tendo um resultado desse aqui, eu aconselho que você faça aí uns 2 a 3 cultivos diferentes, beleza? Nesse canteiro, tá? Que é a famosa rotação de culturas. Você não plante aqui correndo pelo menos pelos 2 ciclos aqui, para que essa doença acabe se afastando. Porque dessa forma é uma das formas para você estar controlando as doenças e para ela não estar lhe causando tantos danos. O que eu aconselho? Você plante uma alface, depois tu planta uma cebolinha, e aí, como a cebolinha tem um ciclo bem mais longo, eu aconselho que você faça isso, beleza? Outro detalhe, gente, é você estar compartilhando, não compartilhando, dividindo as suas adubações, beleza? Sempre que você usou por exemplo, você usou um tanto de adubo, você usava 100% da sua adubação no plantio. No período do inverno, a gente precisa usar um pouco mais de adubo, beleza? E dividir essas adubações, beleza? Por quê? Quando chove, gente, acaba lavando demais e escoando os nutrientes que tem no canteiro, beleza? Como as nossas principais adubações aqui é esterco e composto orgânico, e aí os canteiros são desprotegidos, quando chove acaba lavando muito, vai tirando muito os nutrientes, beleza? Principalmente naquelas chuvas bem fortes. Então o que eu aconselho é você estar dividindo essa adubação. Você bota ali 70% dessa adubação no plantio, e aí você vai fazendo aí 1 ou 2 adubações de cobertura. Uma dá super certo, porque o ciclo do coentro ele é bem rápido, beleza? E aí também aconselho você estar fazendo uma adubaçãozinha líquida, para sempre estar repondo os nutrientes e estar tentando aí ter uma boa colheita, né? Que não vai ser o nosso caso desse canteiro aqui, beleza? Eu vou mostrar outro canteirinho que a gente tem aqui. Aqui, gente, ó. Aqui não tem incidência de doença nenhuma. O coentro tá bem verdinho, tá? Tá bem saudável. A gente tem tudo para fazer uma boa colheita aqui, beleza? A gente já aumentou o espaçamento aqui, já com esse medo dessa doença tá chegando, porque nesse período, gente, todos os anos a gente passa por esses problemas. A gente tá passando uns produtos aqui para ver se dá uma controlada. Aí eu acho, gente, que eu acabei aplicando ele tarde, porque tem alguns produtos orgânicos no mercado que é permitido na agricultura orgânica, só que eles funcionam mais como preventivos, beleza? A gente
futuramente a gente vai estar trazendo esses produtos para estar ajudando vocês também, beleza? E aí eu acho que eu deixei para aplicar quando o coentro já estava com alta incidência da doença. Então assim, se seu coentro está saudável como esse, o ideal é você estar aplicando aqui para prevenir, porque os produtos orgânicos ele agem bastante como preventivos, tá? Ele age até mais como preventivo do que mesmo no combate ali, quando a praga ou a planta, a doença já está instalada. Então, gente, o vídeo de hoje é esse, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que eu possa te ajudar com essas dicas que a gente passou por aqui. E não desista não, tá? Não importa como é que eu vou dizer, o período do ano aí, a época do ano, que é a palavra certa. Não importa que época seja essa, mesmo que seja um período mais complicado, que nem é o período chuvoso, mas tentem aí na casa de vocês, tentem buscar sempre conhecimento. Aqui no Cercado Orgânico tem vários outros amigos que também têm conhecimentos mais aprofundados do que os meus, beleza? Que vão estar sempre passando dicas para estar renovando os nossos conhecimentos de plantios para essas épocas que são tão complicadas, beleza? Mas sempre que a gente puder e souber, a gente vai estar trazendo dicas para estar ajudando a vocês também. Então assim, compartilhe esse vídeo com seu amigo, com seu colega que tem uma hortinha, que vai começar a sua hortinha. Vamos apoiar o cultivo orgânico, gente. Vamos ter uma verdura saudável, beleza? Vamos aplicar essa terapia de vida, que é cuidar de uma horta, mesmo dando bastante trabalho, mas é uma coisa gostosa. É uma coisa muito satisfatória você produzir o seu próprio alimento, beleza? Então é isso. Se gostou do vídeo, se inscreva aqui no canal para estar acompanhando sempre dicas que a gente posta por aqui, beleza? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.